Você é mais um morador de Heidenthal, uma cidade pequena bem no interior, uma cidade pacata. Claro, é pacata se você ignorar os cientistas malucos, os assassinatos e desaparecimentos sem nenhuma explicação. E é claro, sombras que vêm diretamente da penumbra apenas para te assombrar. E às vezes para te sequestrar e também te levar lá para a penumbra. Hoje nós vamos falar sobre os jogos da Dark Dome. Antes de tudo, eu queria só dar um aviso. Eu recomendo que vocês joguem os jogos da Dark Dome, porque nem todos eles vão falar dessa história de sombras da penumbra. E também as informações que eu vou estar citando nesse vídeo são com base na minha experiência jogando os jogos. Então, tem muita chance de eu ter esquecido algo ou de estar falando uma informação errada. Então eu super recomendo que vocês joguem os jogos. São jogos grátis, de celular, são jogos de enigma, são jogos bem bons. A história de Heidenthal começa há alguns séculos atrás, quando uma bruxa vivia na cidade. E as pessoas comuns descobriram que ela era uma bruxa. A bruxa foi descoberta, perseguida, e ela ia ser executada. Forca. Mas as coisas não saíram do jeito que a cidade planejava. Ela sumiu, na frente de todos. Mas antes disso, ela jogou uma maldição. Eu sumirei, mas ainda vou viver com cada um de vocês. E vou possuir aqueles que invadirem a minha casa. E na atualidade, somos apresentados a nossa protagonista, Laia. Laia e a sua família, o seu pai e seu irmãozinho Tony, se mudaram para Heidenthal em busca de um recomeço, uma vida nova. E não demorou muito para eles perceberem que eles escolheram a cidade errada. Eles começaram a presenciar coisas sobrenaturais, sabe? Um livro voando aqui, a cadeira voando, ai, coisa caindo lá, coisa caindo aqui, passos às 3 horas da manhã no corredor. E um dia, os três sumiram, sem nenhuma explicação. Sem motivo, sem pistas, sem nada. Eles sumiram. Um dia eles estavam ali, no outro, poft! Cadê? Óbvio que a bruxa vai estar metida nisso, né? Ela e as sombras, né? Enfim, vamos começar do começo, que é bom, né? Um dia a Laia tava arrumando essas coisas, né? Que elas estão sempre caindo, né? Porque a assombração não tem nada melhor pra fazer a não ser derrubar coisa. Quando um vulto assim passa por trás dela. Ela, obviamente, cansada desses vultos assombrando, ela decidiu seguir a sombra. E aí ela achou um cômodo secreto. E esse cômodo secreto, eu acho que é um buraco de minhoca entre a penumbra e o mundo da Laia, sabe? Tipo, o plano que ela vive. Claro que também pode ser uma ilusão da bruxa, mas eu acho... Eu tenho a forte teoria de que era um buraco de minhoca. E dentro desse cômodo, ela encontrou muitos enigmas. Às vezes nem era às vezes nem era um buraco de minhoca. Pode ser só o quarto do Selbit. O Selbit pode estar aprisionando pessoas agora para fazer enigmas e ninguém sabe. E quando ela saiu, finalmente, daquele cômodo, ela descobriu 2 problemas. O primeiro é que seu pai e seu irmão sumiram. O segundo é que ela não passou 3, 5 horas resolvendo enigmas. Ela passou 3 anos ali presa. É, não foi só a Laia que ficou 3 anos presa naquele quarto. Eu também demorei um tempo do caralho pra descobrir que o resto do vídeo tinha ficado sem áudio. E agora eu tô tendo que gravar tudo de novo. Dá oi pra internet, Tchuia. Dá oi, filha. Tu vai gravar o resto do vídeo agora comigo. Mas, por incrível que pareça, ficar aqueles 3 anos naquele buraco de minhoca foi útil. Porque lá ela achou um livro que contava uma história muito interessante e muito importante.
Um livro contava uma história sobre moradores de uma casa que parece muito com a casa atual da Laia, e as sombras sequestravam esses moradores, levavam eles até uma caverna, colocavam esses moradores dentro de um buraco assim com água, não sei se é um poço, uma poça de água, um buraco com água, seja lá o que seja o nome disso, uma piscina, a piscina mal construída. E aí as pessoas que estavam nesse buraco com água viravam sombras também. Olha que lindo, olha que coisa mágica. E também tinha um mapa para tal caverna. A Laia não pensa duas vezes antes de ir na caverna e salvar a família dela. E ela realmente acha a caverna. Ela realmente acha a caverna e ela vai entrar na caverna. Nada impede essa menina. E aí vocês pensam, o que tinha dentro daquela caverna? Mais enigmas. O universo do Cellbit tá muito estendido. Como é que pode? O cara tem até caverna própria. E depois de minutos de sofrimento numa caverna, sabe o que a gente encontra? Um poço de água. Só que ali, naquele momento, né, a Laia não tava com as memórias muito bem lembradas. Tipo, ela lembrava da parte da caverna, mas ela não lembrava da parte da água. Ela quase encosta assim, na água. E quem aparece atrás dela? Exatamente. O pai e o irmão mais novo dela. E o pai dela chega e fala assim, Laia! Não faça isso! Você vai se transformar em um deles! Já é tarde para a gente! E ela fica tipo, como assim? Então a família se reencontra, momento emocionante, cheio de dúvidas, mas emocionante. A Laia, ela lembra de outra coisa muito importante daquele livro, que ela leu sobre bagas de cristal. Que são tipo bagas anti-feitiço. Então se o pai dela e o irmão dela comessem essas bagas, que parecem tipo feijãozinhos roxos, eles não iam mais ser sombras, eles iam voltar a ser humanos, poder conviver em terra ali. Mas pra isso ela precisava atravessar a porta vermelha. E tem um problema. A gente não tem a chave da porta vermelha. A gente tem uma chave no nosso inventário, que é inútil, não serviu pra nada até agora. E a chave da porta vermelha, ela não é uma chave convencional. Ela é um totemzinho bonitinho. Um totemzinho. E aí nisso que a Laia, o pai dela, o Tony, eles estão ali tipo, nossa, o que a gente vai fazer? Não tem mais essa porra dessa chave. Dos céus, abre um buraco. E desce-se um balde com uma corda com aquele totemzinho. Aí o pai dela olha pra ela e fala, filha, eu já vi eles fazendo isso antes. Deixa o que eu vou fazer agora. Me dá a chave. Aí a Laia dá aquela chave inútil pro pai dela. Ele entra no buraco com água. E ali ele mostra, tipo, a forma verdadeira, entre aspas, a forma de sombra que eles estão. E aí eles pegam um totemzinho, botam a chave ali, o balde sobe, o buraco dos céus fecha e eles voltam com a chave, o totem no caso, né? O totemzinho pra porta vermelha. Jester, que porra foi essa? Você acabou de me falar que abriu um buraco no céu da caverna. Como é que isso funciona? Que é isso? Os caras estavam com preguiça de fazer a história? Que é? Meus amigos, isso aqui é Dark Dome. Preguiça de fazer história? Gente, os caras é gênio e vocês não sabem. Na verdade, esse jogo, Haunted Laia, eu acho que, se eu não me engano, esse é o nome em inglês, é conectado com outro jogo da Dark Dome, onde a gente tá controlando a protagonista Adria. E a Adria, ela invadiu a casa da bruxa. E aí ela tá presa lá e pra ser salva, assim, ela precisa achar chaves para fugir. E na casa da bruxa tem um livro que diz que se ela abrir o poço que fica na parte de trás da casa e colocar aquele totemzinho, ela desce o poço e do poço sai uma chave. Entendeu? É conectado. O poço, a entrada é para aquele poço ali, o buraco do poço, ele dá na caverna. Então a caverna que ela ia estar é literalmente embaixo da casa da bruxa. Então a caverna meio que também é a casa da bruxa, vamos dizer assim. No caso, a Adria e a Laia estão presas por culpa da bruxa e elas se ajudaram, mesmo elas nem se conhecendo. Olha que lindo. Mas voltando pra Laia,
ela pega o totemzinho e ela olha pro pai e pro irmão dela falando: vocês esperem por mim. Eu vou salvar vocês. E ela vai lá, põe o totemzinho. No momento que ela entra naquela porta vermelha. E no momento que ela entra na porta vermelha, eu sem querer desligo o meu microfone, né? Muito foda. Bem, no momento que ela entra na porta vermelha, pau! A bruxa já captura ela de novo. Porque essa bruxa não tem nada que fazer. Ela precisa ficar capturando adolescente do século XX, cara. 21. Do século 21, não do século 20. Com a Laia capturada, a bruxa percebe que a Laia sabe demais. Porra, ela sabe da caverna, sabe do negócio da sombra, de ficar sequestrando o pessoal e tal. Ela já fica, meu, calma aí. Você tá sabendo muito, menina, que é isso? Então a bruxa, ela pensa e ela transforma a Laia em uma sombra. E ela fica com a forma física da Laia pra ela. Então agora ela é basicamente a Laia. Ela está disfarçada de Laia. Enquanto isso, a Laia é uma sombra que vai ficar presa na penumbra. Mas a Laia, presa naquele quarto vermelho, ela fala: não, eu não desisto porque eu sou foda. Eu vou achar as sementes de cristal, as bagas de cristal, o feijão de cristal, essa coisa aí de cristal. E depois de muitos enigmas, a Laia acha as bagas de cristal. 3 ainda, exatamente a quantidade que ela precisava. Nem um pouco coincidência, né? E aí, ela vê a saída, ela vai até o pai e o irmão dela, só que ela não percebe as sombras, a penumbra indo atrás dela. A penumbra puxa a Laia pelo pé, ela deixa as bagas cair, e ela consegue salvar 2. Mas um feijãozinho de cristal caiu no chão. Mas tudo bem, o importante é que ela pegou as outras 2 e jogou pro pai e pro irmão dela, e aí eles vão poder salvar e tá tudo certo. Então, o pai e o irmão da Laia comem as bagas de cristal. Aí o pai só olha pro filho e fala: filhão, eu vou salvar a tua irmã. Me espera aqui. E ele olha pra porta vermelha e vê que tá tudo escuro. Tá um breu. Afinal, a Laia foi consumida pelas sombras da penumbra. A penumbra quer ela no escuro. A penumbra não quer que ela fique no universo, no mundo, na realidade dela. Aí o pai, assim, entra no quarto, vê a filha desacordada, assim, no chão. Ele pega, assim, a filha, coloca ela aqui nos ombros e fala: vambora. E eles saem, os 3, felizes. Mentira! Você não prestou atenção na história, né? Você prestou atenção no fato de que meu microfone, ele decidiu que ele ia bugar o áudio de novo e aí eu ia ter que gravar esse finalzinho sem o meu casaco, sem microfone, mas com a Xuia. Gente, a Laia tá presa na penumbra. Quem foi resgatada das sombras é a bruxa no corpo da Laia. Meu, Jester, agora me conta. Me conta o final logo dessa história, né? Pelo amor de Deus, me fez assistir até aqui pra nada? Fiz. Enfim. Se você gostou do vídeo, por favor, compartilha, que me ajuda bastante. Eu hypo o vídeo também. Me segue nos meus Instagrams, que é a única rede social que eu tenho, então, por favor, me segue lá. Um abraço e se lembrem, né? Se lembrem que o Bobo da Corte tá sempre aqui pra contar novas histórias.